Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de topografia ou geodésia, onde trabalharemos alguns princípios trigonométricos. Uma questão aqui: o topógrafo na margem de um rio vê o topo de uma torre na outra margem, segundo o ângulo de 50 graus. Afastando-se 20 metros, passa a ver a mesma torre segundo o ângulo de 30 graus. Calcule a largura do rio e a altura da torre. Caso ele mostra que há um rio, nesse rio tem um certo espectador. Na outra margem do rio, esse mesmo espectador vê uma torre. E no enunciado informa que a partir do ponto que ele está, ele obteve um ângulo de 50 graus. Então, se nós puxássemos, imagine que essa torre está exatamente a 90 graus, ok? Formando assim uma espécie de triângulo retângulo, onde um dos seus lados obrigatoriamente precisa ter 90 graus. Então ele informa que o ângulo que ele obtém a partir do ponto que ele está é o ângulo de 50 graus. Perfeito? É o ângulo de 50 graus. Afastando-se 20 metros, passa a ver a mesma torre segundo o ângulo de 30 graus. Ou seja, esse carinha chegou e se afastou 20 metros. Ele foi para cá, tudo bem? E à medida que ele se afasta, esse ângulo é reduzido. E o ângulo de 50 passou a ter 30 graus. Então aqui temos agora um ângulo de 30 graus. E o que o problema está pedindo? Calcule a largura do rio. E essa medida aqui, que nós não temos, que nós podemos chamar de x. E a altura da torre, que é esse daqui, que nós podemos chamar de h. Segundo as regras trigonométricas, nós sabemos que a tangente de um ângulo qualquer, é cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? Seguindo essa regra, se eu pego o ângulo de 30 graus, ou seja, tangente de 30 graus, eu sei que o cateto oposto dela é o h. O cateto adjacente, que está ao lado dela, são esses 20 metros mais o x. Ok? Então, 20 mais x, que é o que nós não sabemos, que é a largura do rio. Perfeito. Então, nós podemos isolar esses termos, passando esse que está sendo dividido para cima, onde está a tangente de 30, multiplicando. Então, ficará tangente de 30 vezes 20 mais x. Tudo isso igual a essa altura que nós queremos saber. Se eu multiplico tangente de 30 vezes 20, tangente de 30, 0,57, vezes 20, 11,54. Vou arredondar para 11,55. Tudo bem? Pelo número posterior ao 4 ser superior a 5. Multiplico mais uma vez. O que eu estou fazendo aqui? Uma distributiva. Multiplicando esse com esse e esse com esse. Tangente de 30, 0,57, arredondo para 0,58. Então fica o mais que nós temos aqui. 0,58
x. Tudo isso igual a h. Consigo resolver mais? Não, pelo fato de eu ter duas incógnitas, o x e o h. Então aqui nós paramos. O que eu preciso fazer agora? A mesma coisa, só que com um outro ângulo que nós temos. O ângulo de 50. Tangente de 50 igual cateto oposto, h. Cateto adjacente, x. Aqui, só esse pedacinho aqui, x. Passo esse x multiplicando a tangente de 50. Tangente de 50x igual a h. Perfeito. Tangente de 50. Tangente de 50 é 1,19. 1,19 vezes x é igual a h. O que eu preciso fazer agora? Igualar os termos correspondentes. Eu sei que h é igual a h. Eu tenho um h aqui e outro h aqui. Então, se h é igual a h, eu sei que 1,19x é igual a 11,55 mais 0,58x. Agora eu junto os termos semelhantes. 1,19x. Pego esse que está positivo e jogo para o outro lado negativo. Então ficará 1,19 menos 0,58, que dará 0,61, ok? 0,61x igual ao que sobrou, 11,55. Para isolar o x, se ele está multiplicando, eu passo dividindo, e ficará 11,50 dividido por 0,61, que vai dar 18,798, eu vou arredondar para 18,80 metros, ok? Então essa medida que nós temos do x, essa é a largura do rio, 18,80. Na sua calculadora o valor pode alterar um pouquinho, caso você não arredonde a tangente de 50 ou a tangente de 30. Se você ir direto com os valores na calculadora. O que nós temos que fazer agora para achar o h? Utilizar a mesma fórmula. Eu pego a tangente de 50 igual cateto oposto h igual ao adjacente que eu acabei de achar, 18,80. Se eu multiplicar esses valores, ou seja, eu passo esse 18,80 multiplicando a tangente de 50, assim eu isolo o h. Então eu faço 18,79, que eu arredondei para 80, vezes tangente de 50. Teria o valor de 22,40, ok? 22,40 metros. É isso aí, pessoal. Esse foi um exercício de topografia que nós resolvemos, onde trabalhamos as regras trigonométricas. Ok? Obrigado.